O homúnculo, ao conhecermos um objeto, seja ele qual for, a partir do momento em que recebemos informações dele, essas informações passam a fazer parte da nossa memória daquele objeto. É como se dentro de nós surgisse uma réplica daquele objeto. Uma caneta cria uma caneta em mim. E, juntando as canetas e todas as outras coisas que conheço com as pessoas, formo um mundo inteiro dentro de mim. E eu acredito piamente nele, pois, se não o fizer terei que me ver louco. A loucura é logo ali. Mas, não é real, não é nem o mundo inteiro. É só o que eu acho que sei do mundo e sem pensar, como costumeiramente faço com isso quase que por um instinto, penso que seja tudo. No entanto, como não é real, também não é tudo. Assim como não é toda igual a caneta a réplica dela, mas somente a parte dela que vi, também somente a parte da vida, das pessoas, de tudo que vi, é que tem réplica para mim. E o que dizer do resto do mundo? A réplica do mundo que eu tenho, da realidade, é bem menor do que o real. Mas isso não importa para mim, porque esse é o mundo que conheço, esse é o mundo para mim, e é com ele que eu digo que conheço. O mundo, dentro de nossa mente, é uma réplica do mundo. Esse mundo interior se forma de pessoas, e, portanto, também essas pessoas têm uma réplica delas dentro de nossa mente. Tais réplicas, tanto a do objeto quanto a das pessoas e do mundo inteiro, são imperfeitas, e o seu grau de imperfeição varia de acordo com a proximidade, ou melhor, a quantidade de informações que temos dessas coisas, ou seja, o quanto conhecemos delas, o quanto conhecemos dos objetos, das pessoas e do mundo. Há um imperativo da realidade física sobre nosso conhecimento, a saber, nós não podemos parar de saber. Em todo momento, entra uma enxurrada de informações que não pode ser parada, senão pela própria morte. A caneta vai gerar uma caneta na sua cabeça. Não adiantaria gritar nem buscar o silêncio total, não dá para parar de sentir. Quando o mundo inteiro parar de fazer barulho e sua pele não mais sentir, você ainda notará as vibrações do seu coração batendo, do contrário você estará morto. A todo momento, réplicas da realidade se formam em nossas mentes, e não saem mesmo que sacudamos a cabeça, ou batamos nos ouvidos, como que fazendo pressão, como que querendo retirar um líquido deles. Até saem, mas não temos controle sobre essa inconsciência, pois ela não é do eu, mas do não eu. Ela não é da pessoa, é do animal. No espaço que julgamos ser dentro de nós existem partes que não partes de nós. Não são do eu, do consciente. Não tem como a caneta não criar uma caneta em minha mente. Apesar de nós nunca nos impressionarmos com esse tipo de conhecimento, é verdade que o não-eu é muito mais poderoso do que o eu, tanto que nós mesmos não sabemos diferenciar o eu, essa vigília, essa consciência, esse ato de conhecer, do não-eu, essa inconsciência, esse acontecimento. O eu é o sujeito e o não-eu é o objeto, e mais frequentemente é um objeto negativo do verbo conhecer. Digo isso, porque de tudo que existe e nos influencia, certamente nossa consciência não toma parte da maioria absoluta de suas informações. A realidade fora de nossas cabeças continua criando e ampliando a réplica de si, sem nos pedir autorização nem sequer licença. Esse mesmo conceito pode ser atribuído a Deus, porque temos uma réplica de Deus, um mini-Deus, um ídolo dentro de nossas cabeças. E, como Deus é cheio de lacunas, nós as preencheremos com as informações do mundo, das pessoas e dos objetos. Esse Deus é feito à nossa imagem como nós dele, pois é do mundo, isto é, das pessoas, das coisas e circunstâncias da vida que tiramos material para nos moldarmos. E esse mesmo material, que agora somos nós, que é parte de nós, usamos para construir uma estátua, para nos curvarmos perante ela. Arrancamos os pendentes de ouro que estão em nossas orelhas, e os doamos para que sejam fundidos e moldados com um burio, até que se forme um bezerro de ouro, para a ele venerarmos. Ao mesmo tempo em que moldamos o mundo, moldamos o ídolo dentro de nós. E não sai nada mais do que uma besta do campo dessa ourivesaria, porque o homem, sem o valor que a imagem de Deus lhe confere, não é pessoa, é animal. A carne é animal. O eu, onde não habita bem algum, é um animal que na fome mais severa devorará até mesmo outro de sua espécie, mesmo sabendo que não deve fazer, mesmo sabendo o bem. No máximo que se pode dizer é que seja um homem numa coleira, enquanto seu cão lhe dá de comer. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Esse cão não quer morder, mas morde. Sobre Deus, o mundo e os objetos nos dirão qual é o seu tamanho, e as pessoas lhe darão conceitos morais. Pois, a moral, esse limite invisível, emana da relação com o outro, já que a existência deste é o limite do eu. O mundo se forma dos objetos que achamos estarem soltos, desprendidos do universo, assim como pensamos de todos os seres deste universo. Tudo no mundo é mundo. Até as outras pessoas serão partes deste mundo para mim. Até Deus mesmo será parte deste mundo. Será um Deus pagão. Se Deus for parte deste mundo para mim, certamente não será Deus. Então, será um engano, uma mentira, um ídolo oco, que será suficiente para manter a mentira. Este Deus não é qualquer Deus destes que moram nos céus ou nos altos das montanhas. É um Deus dos deuses, o Pai dos deuses, Criador e mantenedor de tudo, inclusive dos outros deuses. Tudo isso dentro desse mundo que Ele mesmo criou para si, feito à imagem de Deus, agora que não o vê mais, pensa que é Ele próprio o original, e não a cópia. Estou falando da quarta réplica, a saber, a do eu. Assim como o outro é uma réplica de si para mim dentro do meu mundo, eu mesmo sou uma réplica para mim, que pertence a esse meu mundo. Essa redoma de vidro é espelhada. Dentro de mim há um espelho, no qual tento me ver, definir. O homem invisível tenta ver seu reflexo nas paredes espelhadas da sua própria redoma de vidro. Ele não se vê, mas vê tudo e acha que ele e seu mundo são uma coisa só. Ele nem percebe isso, mas é para si mesmo um deus de uma religião panteísta. Aqui, a ideia de Deus, do mundo e essa ideia de si mesmo se unem numa substância espessa, rígida e inquebrável, pelo menos para o próprio homem. Essa quarta réplica, a imagem que o homem tem de si, vou chamar, por enquanto, de homúnculo. E a formação de homúnculo é imparável, implacável, impossível de ser refreada, pois pertence ao imperativo da realidade, ao poder do não-eu sobre o eu. É impossível que o eu não se olhe no espelho, e veja tudo menos ele se confundindo com tudo, com o mundo. Assim como um planeta gira ao redor do seu próprio centro de massa achando se pudesse achar que, na verdade é o universo inteiro, o céu inteiro, que está girando ao redor dele, o eu acha que o mundo é seu, que o seu mundo lhe pertence. Mas, se há um imperativo da realidade criando, montando, moldando e mantendo uma réplica de si dentro de nós, com a qual montaremos a nossa própria réplica de nós mesmos, certamente a abóboda celeste não gira ao nosso redor. Todos nós, planetas, planetoides, cometas, asteroides e quaisquer outros nomes, giramos ao redor do Sol. Todos giramos ao redor do nosso próprio eixo, do nosso centro de massa, do núcleo, do eu. Aprender isso é crucial para começarmos a saber como lidar com as pessoas, porque elas também estão girando ao redor do seu próprio centro de massa, achando que, na verdade, é o céu que gira. Aqui cabe lembrar que esse céu é onde costumam morar os deuses, cada um com seu próprio monstro dentro da sua própria caverna. Dentro de nós existe uma réplica de nós mesmos que foi sendo montada à medida em que fomos crescendo, fomos nos vendo, fomos nos assistindo, refletindo, aprendendo a nos amar, a nos odiar, a amar o sujeito no mundo ou objeto fora do sujeito. Esse é um homúnculo dentro de mim, e ele não é o eu real, não é a alma, não é o consciente, mas o objeto da consciência, o objeto desse seu saber de si. Ele é a junção de tudo que vivi e vi. Como o homem invisível nunca se vê no espelho da redoma onde está preso, ele pensa que tudo que ele viveu e viu, vive e vê, e tudo aquilo que ele projeta desse passado e desse presente que se definem pelo passado, isto é, o futuro, a projeção do passado, é o que ele é. Ele confunde o ser e o ter, o sujeito e o objeto. Essa confusão se dá porque o que se vê no mundo é parte de si, e ao mesmo tempo não é. Aquilo que usamos para nos definirmos pertence ao mundo, ao não-eu, e quando entra dentro de nós, pertence a nós, porém somente para nós. Por isso, é parte e, ao mesmo tempo, não é. Ainda pertence ao mundo, podendo ser tirado por qualquer má aventura. Porque na maca de um hospital até o doutor será mendigo, dependendo até de que se lhe dê de comer como se faz com os mendigos. Isso sem falar na sepultura onde os ossos de uns são tão iguais aos de outros, que apenas com exames minuciosos de arcada dentária, ou até mesmo de DNA se poderá saber se é o presidente de uma multinacional ou um andarilho. Somos todos vazios e nada nos tem sido dado suficientemente para que nos enchamos.
Isso porque a realidade é negativa, é o não eu. Ela é imperativa e, por conseguinte, negativa. O indivíduo que não aprendeu isso quando seu pai, por exemplo, lhe disse um não, se é que lhe disse, terá que aprender ao longo da vida, senão no leito de morte, porque na sepultura, para onde vai? Não há conhecimento e, no inferno, para onde certamente vai se não entender isso, não há nenhum sim sequer. O eu se define pelo não eu, mas isso é apenas aparente. Continuamos vazios de nós mesmos. Ao longo do processo de se conhecer, o indivíduo vai se moldando a ponto de podermos pensar que esse conhecimento de nós mesmos pode ser um completo engano. Você pode não estar conhecendo nada. Você pode estar forjando algo, por assim dizer, forjando um conhecimento. Você está, dentro de si mesmo, falsificando um documento, uma certidão, um registro de si. Se o não eu ainda é não eu e você se define por ele, certamente o homúnculo é uma grande ilusão. O ser é interior, e o ter exterior. Mas, a mente sabe que o que está dentro na verdade está fora? Sabe o que é real, e o que não é real. Sabe que o casaco caro, o carro importado e os milhões numa conta bancária estão no mundo, no não eu e não no eu? Sabe? Esse homúnculo é o si mesmo do qual demanda a renúncia ao mestre. É o tudo do pregador, sua vaidade, seu mundo. Ele e seu mundo é tudo e tudo lhe é vaidade. E, voltando ao mestre divino, este é a vida da qual ele adverte: quem amar a sua vida perdê-la-á. O pregador dirá que tudo é vaidade. E, o que é tudo, senão seu mundo? Seu mundo é vaidade. Já Jesus diz que a vida também é vaidade. Perdê-la-á. O termo vaidade, na fala do Eclesiasta, em hebraico também significa vapor. E Tiago escreve: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Tiago 4:14. Assim, a vida e a definição que o homem toma dela, é apenas um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Se certamente você a perderá, desde já não tem valor. Tudo que você não terá eternamente não tem real valor para você, diante da consciência dessa eternidade. Tudo que se perderá eternamente é vão, inútil, imprestável, desde já, mesmo que ainda se possua. Nisso, Jesus pode exigir do jovem rico que dê tudo o que tem aos pobres, para depois segui-lo, dado que garante-lhe um tesouro inextinguível no céu. E, com essa renovação do entendimento, pode Zaqueu expandir a transformação do seu mundo íntimo para além das paredes da redoma espelhada, ao prometer: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19:8. Tudo o que não é eterno desde já não é nada, é vapor. Mundo, vida, tudo. Tudo isso é a mesma coisa, o homúnculo, o mini-Deus. E lhe acrescento mais uma alcunha, o não eu, pois não é nem o eu. Deste seu mundo, tudo o que sabe ou pensa que sabe será parte, até Deus, se der bobeira. Até eu para você e você para mim, se falharmos em nos impor, em sermos mais do que se espera que sejamos. Se formos, nós e Deus, aquém do que se espera, seremos absorvidos pela sua expansão caótica. Deus, muito mais do que nós, porque está em todo lugar, e não se vê o seu movimento como o dos outros corpos, porque não tem. Quanto a nós, podemos fugir, nos deslocar, podemos ser ausentes. Então, corramos, porque se eles descobrirem que nós podemos ser ausentes, nos farão ausentes, mesmo que não queiramos. Foi assim com Abel. E não pense Deus que se safará dessa, pois essa sua presença total parece ausência total, por não vermos suas partes se moverem como vemos as do universo. Ora, se sua presença total for percebida, o que mais perceberemos? Se o virmos, o que mais veremos? Se, ao menos, o sentíssemos, o que mais sentiríamos? Aqui sentimos somente o cheiro da eternidade, na qual as coisas velhas já passaram. Um vislumbre no estado eterno. Se Deus não se mover, seu destino será também como o de Abel. Será vaidade, como tudo, e não verdade, como se diz que é. Se nós não nos movermos, eles pensarão que somos partes da paisagem, partes do mundo deles, dos seus homúnculos, apenas instrumentos do seu eu ser. Se Deus não se mostrar vivo, farão com ele o mesmo. Dá-lo-ão como morto. Sua presença total nos parece ausência total, e será inexistência, como a vida num cadáver, ou como a alma no homem para o homem moderno. E como o eu para o homem, sua alma, é uma constante como Deus para o universo.
O homem, por não poder ver a si mesmo, diz não ser ele mesmo nada mais do que aquilo que ele pode ver, isto é, o mundo. E, no mesmo processo em que nega a alma, o aquém de tudo, o eu aquém do mundo, nega o outro além de tudo, além do mundo, Deus. Porque a negação de um é também a negação do outro. A resposta mais fácil é a de que se existe Deus, existe uma responsabilidade eterna. Mas Deus poderia criar seres que, por mais inteligentes que fossem, não fossem inextinguíveis como nos é apresentado que a alma humana é. A resposta ainda não foi dada. Toda a atribuição natural e moral de Deus é problemática para o entendimento do homem. Então, o homem optará por desmontar a divindade, por negar seus pontos contradizentes. Na tentativa de desmantelar o paradoxo, isso nada mais é do que a mesma fuga de Adão, porque não consegue imaginar um Deus tão diferente dele, que não tem vergonha da sua nudez. Nisso, o homem está rebaixando Deus para poder afrontá-lo. Essa coisa de afrontá-lo como se fosse menos do que realmente já aconteceu, como da vez em que se fez homem, e acontecerá novamente quando o anticristo ordenar seus exércitos contra o cavaleiro do cavalo branco. Pois, o problema da sua manifestação é este, que ela é sempre menos do que realmente é. Os do Velho Testamento chamavam seu Deus de o Deus vivo, não porque os outros viveram, e já não viviam mais, porém porque este não faz parte da paisagem, não é um ídolo na parede, um enfeite, um pendente na orelha. E, pelo mesmo motivo, inspirado pelo Pai, diz de Jesus Simão Barjonas, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois de ter assistido Jesus promover tantas maravilhas, me admiro do Simão falador precisar da ajuda do Pai para chegar a esta conclusão. Mas, não julguemos, afinal de contas, ainda haverá mais oportunidades de gafes deste jovem para delas tratarmos. Ou talvez eu implique demais com o Simão. Esse mundo o homúnculo devora insaciavelmente para se nutrir dele, para fazer parte dele, e o fazer parte de si. Assim, o homúnculo se forma do mundo, do que conhece do mundo. É o mundo que lhe dá o saber de si, é do mundo que ele tira seus medos, seus limites, o que pode e o que não pode fazer. Ao descobrir o mundo, o homem se descobre, define. O tamanho do cosmo faz pequeno, o de uma formiga o faz grande. Quando enxerga o mundo, percebe-se enxergando. Quando ouve, nota que ouve. Ao senti-lo, sabe que sente. Este homúnculo não é o eu real, não é aquilo que comumente chamamos de alma. Este não é o eu, é o que chamo de meu eu para mim, ou o seu eu para si. Quanto ao eu real é profundo demais, e tudo o que eu posso saber dele é uma aproximação que pode estar tão errada quanto o seu sucessor, o homúnculo. Podemos chamá-lo a fim de comparação dos termos, de eu em mim ou eu em si. Isso chamo assim ao lembrar daquele lugar onde diz o mestre ter caído o filho pródigo, isto é, em si, Lucas 15, 17. Tudo começou em Adão. Ele conhecia a verdade de si, ou não compunha nenhuma suposição além daquilo que estava diante dos seus olhos acerca de si mesmo. Talvez antes da queda, o eu em si e o eu para si de Adão eram a mesma coisa, ou não importava se existiam diferenças. Não dá para dizer muita coisa. No entanto, tudo aponta que antes da queda, o homúnculo era Deus, a ideia de Deus, naquele caso, a verdade sobre Deus. Fomos feitos à imagem de Deus, e isso era a nossa definição. A definição do homem antes da queda era Deus. O homúnculo era a imagem de Deus. Adão, feito à imagem de Deus, via em Deus uma imagem de si, uma imagem para refletir. Não se pode pensar de outra forma. Ao cair, ele se incomoda com a nudez, isto é, com a natureza, com o mundo. A natureza agora era mais importante. A coisa fora de Deus agora se torna mais relevante do que o Deus que nunca se incomodara com a nudez, com a natureza. Deus agora passa a ser definido pela natureza, e não o contrário. O mundo agora é maior que Deus para o homem. Nós temos uma réplica de Deus, um mini-Deus, um ídolo dentro de nossas cabeças. Essa réplica de Deus era real para o homem pré-lapsariano, e era também a réplica do homem, como é para o filho o pai. Porque a ideia de mim mesmo veio para mim das pessoas que disseram quem eu sou, aqueles que me fizeram segundo sua semelhança, os quais eu tomo como ideal para mim. E, quem Adão tinha como ideal para si, não havia mais ninguém no paraíso além dele e Deus. Lucas, na sua genealogia de Jesus, põe Deus como pai de Adão. Lucas 3, 38. Em Gênesis, os homens, ao gerarem filhos, o fazem como Deus criando Adão,
à sua semelhança, conforme sua imagem. 5. 3. O homem prelapsariano era uma linha reta, sem desvios, ou, colocando mais dimensões aí, uma superfície plana. Não havia, para ele, subjetividade alguma ou dúvida sequer que lhe tirassem a paz. Não diga você que estou dizendo que Adão era raso. Não se desmancha um argumento atacando a metáfora que foi confeccionada para o representar. Isso é a contra-argumentação de um tolo para convencer outros tolos, ou de um sujeito espertinho que sabe que os tolos se saciam numa argumentação pobre, mas que, pelo menos, os faça rir. Um espertinho que, na verdade, é tolo por achar que porque alfinetou um boneco, feriu as ideias de seu opositor. Não, Adão não era raso, ele era profundo. Mas, isso não é coisa para nós entendermos ou sequer pensar que entendemos. Nem Adão, depois de comer daquele fruto, saberia responder quando foi que o eu comi se tornou o eu estou nu. Nem ele saberia dizer como uma coisa tão sutil quanto um pecado no passado pode ter passado a pesar tanto no tecido do espaço, fazendo toda uma vida girar em torno de algo que não parece estar ali. Quando digo que é uma linha reta, que é plano, estou dizendo que não há subjetividade. Adão olha para a mulher e a define: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ele não disse mais do que a verdade. Não disse subjetividade alguma. Não havia em sua superfície relevo ou sulco, nenhum motivo de tropeço. Quando ele peca, tudo isso é o que aparece de repente. Adão vê defeitos onde antes não os via. Agora, ele tem defeitos, a mulher tem defeitos. Até Deus os tem. Agora, ele não sabe mais nada de Deus, só conhece o medo baseado naquela ameaça de que certamente morrerá. O que era antes uma advertência agora se tornara uma ameaça. Adão se esconde. Quando o homem pecou, ele criou o segredo, uma coisa para esconder. Ele escavou um buraco naquela superfície reta e plana para esconder ali, na subjetividade, o eu comi, bem na superficialidade do eu estou nu, bem debaixo do seu nariz. Ele se separa de Deus ao se esconder dele. Surgem o segredo e a intimidade. Sua fuga de Deus é uma mentira sem palavras, mentir sem falar. Nasce a mentira, a filha do diabo. O ovo de Satanás se rompeu entre Eva, Adão e Deus. Ele vai entulhando um monte de coisas em cima daquela intimidade. Essas camadas sobre camadas vão criando mais relevos que evidenciarão a existência de algo oculto ali. Tão oculto que não adianta perguntar o que é que está ali. Acaba sendo necessário perguntar primeiro de forma indireta, como fez Deus, quem te mostrou que estavas nu, para depois perguntar: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? É necessário tirar camada por camada, até que se revele aquilo do que o homem foge. O homem buscará culpar o primeiro que lhe passar na frente, a fim de fugir da pena de morte. Então, Deus entra no jogo, e vai logo tirando essa camada. Quem te mostrou? Vamos, diga para quem sabe todas as coisas o que é que ele não sabe. Comeste? Se você conseguir aceitar que existe alguém que sabe tudo, diante dele você não conseguirá mentir nem para si mesmo. A consciência da onisciência de Deus nos força a encararmos a realidade da qual fugimos. Não dá para mentir para quem você sabe que você está mentindo. Isso nos devolve a mentira, lançando-a contra nossa própria consciência. A menos que você não saiba ou não creia como aquele fariseu que achou que desceu de Jerusalém justificado nos pecados de um publicano, Lucas 18. Mentir para ele somente é possível se você deixar de acreditar que ele é quem ele é ou que existe. O fariseu da parábola já tinha perdido Deus de vista. Assim, falar com Deus, com o onisciente, é enfrentar a si mesmo. Digo mais, é encarar a realidade. Disse Pedro todo arrependido: tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Portanto, podemos deduzir que o eu em si, esse máximo porém aproximado conhecimento de si, é o reconhecimento da realidade. A queda do filho pródigo é o reconhecimento da realidade, de quando ele caiu em si após quase ter caído de boca nas alfarrobas dos porcos. Essa é a corça sedenta do salmista, Salmo 42, o mais próximo que podemos chegar da nossa alma, a ausência de Deus, nossa carência de Deus. Qual é a realidade de Adão agora? Ora, Adão comeu da árvore que Deus lhe tinha ordenado que não comesse. O eu comi é a sua realidade. Quando Adão peca e se vê despido, ele foge de se ver pecador. Ele foge da constatação do eu comi para a constatação do eu estou nu.
Essa fuga estética, da moral para a estética, que ele empreende, é a negação de se ver definido no mais próximo que ele pode ver do eu real, porque o seu eu real está escondido, que é sua perda de Deus, a realidade de que é perdido, oculto naquelas mesmas densas trevas, que os homens amaram mais do que a luz. O eu comi é seu eu em si, mas ele não olha para isso. Ele não quer olhar para isso. Ele quer montar uma ideia de si com a qual ele possa lidar, para a qual ele possa olhar. Uma ideia de si que não o lembre da responsabilidade com a qual ele não correspondeu, que não lhe faça lembrar da advertência, que agora é ameaça, a de que certamente morrerá. Essa máscara íntima com a qual ele se olha no espelho, é o que chamo de eu para si. O eu comi é seu eu em si, e o eu estou no é seu eu para si, uma construção talvez não intencional mas instintiva provocada intencionalmente pela recusa, pela negação da realidade, da sua real condição. Essa construção não é intencional, mas a fuga, sim. O entendimento da diferença entre o eu em mim e o eu para mim é crucial para que entendamos a condição de Adão, cujo problema era o fato de ele ter desobedecido a Deus. Adão desobedece a Deus, mas foge por estar nu. Isso faz algum sentido? Ele deveria estar fugindo porque Deus lhe advertira que se comesse do fruto certamente morreria, mas ele está fugindo por estar despido. Será que ele está fugindo porque está no mesmo, ou talvez ele tenha entulhado a novidade da vergonha do eu estou no por cima da verdade do eu comi? Adão, por não querer encarar isso, imaginou que o problema era a nudez. Mas, como Deus nunca se incomodara, ao se deparar com essa situação na qual Adão diz que fugiu dele por estar nu, Deus faz uma pergunta no mínimo intrigante: quem te mostrou que estavas nu? É uma pergunta do tipo: quem colocou essa palavra no seu vocabulário? Até os dias de hoje, esse método de colocar palavras no vocabulário de uma pessoa é usado para destruir relações e relacionamentos, para tirar a pessoa de uma realidade boa e até mesmo de uma ruim. De fato, não dá para saber exatamente se essa fuga é instintiva ou intencional, porém podemos observar uma criança que faz uma bagunça enorme, tentando chamar a atenção dos seus pais para uma outra coisa que ela teria feito como compensação do prejuízo da bagunça. Essa coisa pode ser uma coisa boa, ou uma coisa ruim que não seja tão ruim quanto a anterior que se queira esconder. Eu vejo em Adão um raciocínio muito infantil. Não vejo que o homem prelapsariano seja extremamente inteligente como advogam muitos. Assim, o fato de como ele reage ao pecado e à culpa, e também como Eva cai nas lábias da serpente, por assim dizer, mostram claramente que eles não eram tão crescidos assim. Inteligentes, sim, crescidos para usar essa inteligência, provavelmente, não. O que também não significa que eu creia que nós sejamos mais evoluídos que Adão e Eva. Acho que estamos presos no mesmo ponto. Devemos olhar para as informações que temos, e delas tirarmos nossas conclusões, e não criarmos fantasias, baseados em mitologias naturais da nossa cabeça. É inegável que o homem antes da queda fosse um ser diferente do que é hoje. Eu vejo que o Adão prelapsariano não tinha tanto conhecimento quanto nós imaginamos, e nem tampouco tanta sabedoria, quanto imaginam muitos que gostam de se apegar a uma, digamos, mitologia natural. Essa tentativa de encaixar naquilo que não sabemos aquilo que naturalmente podemos inferir, é o que eu vou chamar de mitologia natural. É ela que construiu muito do conhecimento humano, mas também construiu as religiões, as mitologias, as ideologias, etc. Essa coisa é o que nos permite chamar uma estrela colapsada no espaço sideral de buraco negro, mesmo que não seja exatamente um buraco. Isso é aquele processo do conhecimento parabólico. É a construção da parábola, a volta a ela, o que chamo de pleonasmo. Também acho que escapar perfeitamente disso seja impossível. Entretanto, tentar é necessário para que, pelo menos em alguma coisa, não incorramos nos mesmos erros que produziram as noções medievais, que nos separaram da ciência e do conhecimento propriamente dito. Agora que o homem correu do seu eu em si, e já não o encara mais, terá que lidar com outras subjetividades. Porque as subjetividades são como os abismos do Salmo 42, um chamando pelo outro. A dúvida chama a outra dúvida, e a mentira a outra mentira. Ele costura aventais com folhas de figueiras para cobrir sua vergonha. Mas isso não é suficiente. Então, ele se esconde porque a sua vergonha não pode ser coberta por um avental.
Não há folhas de figueira suficientes no mundo inteiro para cobrir a sua vergonha. Ele expõe seu problema, ele o colocou no mundo. E, agora o problema se sente livre para expandir-se para além das fronteiras do eu, para além do homúnculo. Mas, não há pedra ou no mundo que responda tão perfeitamente a essa expansão, a esse chamado, quanto o outro eu. Porque, se Adão se sente mal por estar nu, certamente Deus também sentirá a mesma vergonha por Adão. Ele não pode imaginar que Deus pense dele além do que ele pensa de si. Aqui, pela primeira vez, o eu se expande criando o eu no outro. E, como este é um reflexo no outro do homúnculo imperfeito, da imperfeição da nudez, da impropriedade da realidade, também diz o homem há de fugir. Aqui talvez seja mais uma fuga da realidade de que está fugindo, uma fuga da fuga. Uma fuga para não responder ao porquê de ter fugido. Esta outra fuga, como uma réplica da primeira fuga, também será estética, porém será mais externa do que a anterior, pois esta se projeta no mundo. É uma máscara, mas não íntima com o anterior. Não é uma máscara para si, como na confecção do eu para si. No entanto, uma máscara para o outro. Agora o homem perdeu o controle de si mesmo, o pecado, que jazia à porta do lado de dentro do coração conseguiu sair. E agora mora no mundo, é dono do mundo interior, que não sabe que é só mundo da mente, que acha que é mundo real, porque nossa mente não sabe diferenciar tão perfeitamente o que é real e o que não é real. Tudo isso acontece somente dentro da mente do homem, mas como a mente não sabe a diferença entre o que acontece fora e o que acontece dentro, podemos não saber que não sabemos. Essa coisa que aparenta estar acontecendo fora da nossa cabeça, na verdade, continua presa dentro da nossa cabeça. Toda essa expansão não é tão real quanto nos diz, ela mesma, que é. As outras pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o que se passa na nossa cabeça, elas também estão ocupadas com o mesmo processo dentro das cabeças delas. Cada um lide com seu próprio monstro dentro da sua própria caverna, amigo. A preocupação com a nudez está somente em Adão, não está em Deus. Entretanto, achando que também está em Deus, reagirá a isso, e essa reação é real, certamente pertence ao mundo real, e não à mente. Então, ali em Adão, é a primeira vez que todo esse processo maldito vai para fora para lá se concretizar, e se tornar real para o próprio homem, como é real seu mundo. Esse processo sai para o mundo real, para ser real, para o mundo de Adão. Nisso, surge o mundo e tudo o que há nele, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Ali o homem põe uma máscara, mas não para si, como a anterior, dessa vez uma máscara que visa desmentir o eu no outro. Na verdade, desfazer a confusão desde o princípio, desfazer o eu no outro para ocultar ainda mais o eu para si, que continua problemático por ser uma fuga do eu em si, aquela fuga da fuga. Camada sobre camada. Camada de camada, tudo é camada, nada é o que parece ser. Aqueles sulcos e vales que surgiram no horizonte plano de Adão, se tornaram cada vez mais profundos, verdadeiros abismos tenebrosos. Na verdade, ótimos lugares para se esconder algumas coisas. Essa nova máscara para o outro, é o que chamarei de eu para o outro. É impossível que as réplicas das realidades não se formem na nossa cabeça. Isso é um imperativo implacável da realidade, tanto na nossa cabeça quanto nas dos outros. E nós, então, imaginamos como seria nossa réplica na cabeça do outro. E, se essa réplica for tão parecida com esse homúnculo torto que reside agora em nós, certamente fugiremos deles como fugimos dele e daquele outro, criando mais uma camada, o eu para o outro. Mais camada, uma verdadeira cebola humana. Eu sei que descascar cebolas não é fácil, mas parece que é isso que Deus tem feito desde que puxou a primeira película e perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Deus não age segundo a aparência, segundo a estética. Ele quer entrar com você na camada mais íntima de você mesmo. Podemos entender que a confissão é a exposição da alma, do máximo que se pode saber de si, a exposição para si mesmo do eu em si. É retirar a camada do eu para si. É a explanação para si da miserabilidade da alma humana. E mesmo que se diga que seja uma exposição extrema para as outras pessoas, a partir da hora que você fala, isso deixa de ser uma fantasia e passa a ser uma realidade. Passa a ser para o mundo, para, além de si mesmo, para aquele lugar de onde você tira material para se definir. Por isso é uma exposição ou explanação para si. Agora é real para você.
Portanto, passa a ser uma olhada na própria realidade de si mesmo. Uma verdade absurda nos aparece aqui: o homem não pode olhar para dentro de si, ele só pode olhar para o mundo fora de si. Pelo mesmo motivo tenho chamado isso tudo de a redoma de vidro espelhado, porque o homem para se ver olha nos espelhos ao redor. Não são espelhos, são espelhos só para o homem. Por isso é necessário falar, confessar, não guardar segredos, não mentir. Acho que essa vai ser a única vez em que você vai conseguir ver através do seu próprio reflexo na redoma. É interessante observarmos que se não houvesse ali a figura de Deus, do onisciente, não haveria verdade para ser encarada. A partir do momento em que eu sei que existe alguém que sabe tudo, eu não posso chamar o que eu quiser do que eu quiser. Agora existe verdade absoluta. Talvez não seja nem tanto a questão de saber tudo. Uma pessoa humana, mesmo de posse do conhecimento de um fato do qual se sabe que sabe, nos forçará a assumir a verdade, ou fugirmos dessa pessoa. No caso de Deus, não há como fugir dele. Mas, será que Adão sabia disso? Acho que não, pois ele fugiu. Por mais que não possamos inferir muitas coisas, é certo dizer que Adão não sabia de Deus, tanto quanto nós achamos que ele soubesse. Não podemos deduzir muito acerca disso, porém a atitude de Adão é replicada mesmo naqueles que acreditam que Deus é onisciente. A única diferença é que Adão não dizia que Deus não existia nem se desviaria de uma igreja. No último caso, ele não tinha mesmo como fazer porque não havia igreja. Mas, o que é a igreja senão a comunhão com Deus? Fugir dele ali no paraíso era o mesmo que fazem hoje os desviados e os desigrejados. De qualquer forma, o fato de atribuirmos a Deus uma tal de onisciência não nos faz conhecedores dessa tão sublime realidade. Portanto, nós e Adão estamos no mesmo barco. Então, todos fugimos de Deus, de um jeito ou de outro. Adão tinha milhares de árvores e moitas para por trás delas se esconder, e nós também temos umas milhares de coisas, por meio delas nos escondermos daquele sabe tudo. Nem nós nem Adão sabemos que Deus existe, tampouco que é onisciente. Só podemos mesmo é crer que exista e que seja onisciente. E diante de nós está o querer crer ou não. E este âmago do homem, a raiz mais profunda, e talvez esteja aí a causa de toda essa bagunça. Antes de Adão comer do fruto, ele o quis fazer. Ninguém o forçou, diferentemente do que ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Embora ele repita 3 vezes o pronome da primeira pessoa, antes de assumir que comeu, ele meio que reparte a culpa com tudo e todos. Mas o me está constante na sua fala. A questão é que nem nós nem Adão encaramos a realidade ou possibilidade para nós, de que não adianta fugir, e quando Deus nos faz perguntas, quer que respondamos para nós mesmos, e não para Ele. Essa é que é a verdade. Deus não acusa. Deus pergunta. Não adianta acusar. Se o indivíduo nega a realidade do que fez para si mesmo, continuará negando para os outros. O eu para si é uma máscara de si para si que acaba por enganar o próprio indivíduo que a usa. Pensamos de fato que é isso que somos. Já o eu para o outro é outra máscara, mas agora para as outras pessoas, que, como sua antecessora, confunde o próprio usuário. Enquanto você consegue esconder dos outros, você está tentando esconder de si mesmo. Isto é a máscara sendo confundida com a face. Existe essa confusão entre a máscara e a face nos dois ambientes. Às vezes, finge-se tanto que é alguma coisa que acaba acreditando que seja. O sepulcro caiado, de tanto que foi elogiado, esqueceu-se que é sepulcro. O eu estou no esconde o eu comi, e ainda assim cose folhas de figueira. A sobreposição das camadas parece ser infinda. Quando Adão peca e se vê no fugindo da constatação do eu comi para a constatação do eu estou nu, ele não apenas muda a sua visão de si, mas também a sua visão de Deus. Pois, agora Deus, para Adão, está tão impressionado com a sua nudez quanto ele. Deus agora é estético, um Deus das vaidades, das vergonhas. Agora não é mais o homúnculo que é como Deus, mas Deus que se torna um homúnculo para o homem, uma imagem de si. Adão está despido, e tem vergonha disso pensando que Deus também tem. Deus neste momento passa a se definir pelo homem, pela natureza, pelo mundo dentro do homem. Ele passa a ser definido do mesmo jeito que o homem se define. Agora que Deus se diminuiu alguém que não sabe tanto, há algo de que se pode até fugir. O homem é que é Deus, pois ele é que está definindo Deus.
Deus se define por ele e não o contrário, como era antes, quando a imagem era de Deus. O eu para-se de Adão invade sua ideia de Deus, criando um Adão em Deus, bem diferente daquele, o da imagem. Sua vergonha por estar no invade Deus, e passa a existir lá. O Adão em Deus é incômodo para o Adão real, que foge. Ele não invade Deus, da mesma forma que o não-eu não se torna eu quando este pega emprestado daquele definições para si. A invasão acontece na ideia de Deus. O eu humano, tendo sido feito à imagem de Deus, é um Deus para si, agora que perdeu Deus de vista. Ele cria seu próprio mundo ao qual está unido como num monismo panteísta. Ele é Deus, ele é o mundo, ele é tudo. Mas, não é um Deus se houver aquele outro. O problema é que os outros também são deuses incorporados em seus ídolos, seus corpos, exigindo o mesmo grau de veneração e reverência. Eles são outros planetas girando ao redor de seu próprio centro de massa. Então, inicia-se a teomaquia, ou melhor, a egomaquia, onde os deuses ou EOS se degladiam para obter o controle do mundo, na verdade, do seu próprio mundo, que eles anseiam que seja o real. Aqui embaixo, chamamos isso, na maioria das vezes, de relacionamento, algo que geralmente para funcionar, alguém tem que ceder. Um desses planetoides terá que se tornar satélite um do outro. O problema é que, mesmo não havendo aquele outro Deus e o eu sendo um Deus para si mesmo, os outros também se fazem da mesma forma. E, com a falsa certeza de que não há aquele Deus, farão isso mais ainda. Com homens o eu luta como homem, com Deus luta como um Deus. Mas quando descobre que o outro é como Deus para si mesmo, arma-se como um Deus. E é nessa autodivinização que Lameque mata um homem simplesmente porque esbarrou nele. Se ele pode decidir quem vive e quem morre, ele é Deus. Agora que está livre para pecar sem nenhuma possibilidade de uma consequência eterna, o homem é Deus.